Irmão Valdir, 1 João 3, de 1 a 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantemente a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Em primeiro lugar, queremos lembrar que o diabo nunca foi pai de ninguém. E também isto não foi jamais a sua pretensão. Lá em João 8,44, o Senhor Jesus diz uma coisa ali que é preciso tomar cuidado, que toda a verdade ali não aparece à primeira vista, é preciso atender. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A versão que os irmãos ouviram não está correta. Ali foi lido: vós sois do diabo. A outra versão, como é? Vós tendes por pai ao diabo. E Vós tendes por pai o diabo. Ele nunca quis ser pai de ninguém. A começar que Jesus, descrevendo as ações, os atos do diabo, ele diz: ele rouba, mata e destrói. Isso aí é paternidade? O que ele quer de qualquer pessoa neste mundo é roubá-la, matá-la e destruí-la. Isso nunca foi papel de pai. Mas o texto ali mostra o seguinte: vocês que querem ser filhos dele. Quando a palavra de Deus disse que no grande dia do juízo, ou no juízo do grande dia, o Senhor Jesus terá que dizer aos perdidos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Confesso aos senhores que eu fiquei coçando a minha cabeça pensando: Satanás estará bem atrapalhado nesse dia, viu? Porque se o inferno só é lugar para o diabo e seus anjos, o que ele vai fazer para hospedar essa multidão que vai ter que morar com ele? Irmãos, vai ser maior do que o problema de moradia que temos no Brasil hoje. Bem maior. Olha que ele terá que receber os perdidos de todos os tempos a morarem nas acomodações dele e dos seus anjos. Oh, mas como se trata de filhos indesejáveis, bastardos inconvenientes, são estes ímpios
que ainda insistem nesta filiação do diabo. Ele nunca pretendeu ser pai de ninguém. Agora, quando Jesus disse, ele jamais disse: o diabo é o vosso pai. Ele disse: vocês procuram se conduzir como filhos dele. Ele não tem filhos. Agora, um outro lado falso também é este de uma pessoa ímpia, perversa, vivendo no pecado e pretendendo, contudo, ser filho de Deus. Essa também não pega. Para isto lemos o texto de 1 João 3,8 agora mesmo, que aquele que comete o pecado não tem filiação divina nenhuma. Aquele que comete pecado é do diabo, portanto não pode ser filho de Deus. Filho de Deus, pertencendo ao diabo, também não dá certo. O Dr. Gordon conta que ele tinha na sua igreja uma irmãzinha paralítica. Ela foi criada ali na igreja. E que uma certa manhã de sábado ela sonhou que já havia amanhecido domingo, quero dizer, amanhã de sábado para domingo, né? Ela sonhou que o domingo já havia amanhecido e que ela já estava com tudo pronto, já tinha chegado à igreja, já havia subido a escadaria pelas mãos dos diáconos e estava lá no seu lugar de sempre, que os paraplégicos sempre precisam ficar nesse espaço grande aqui da frente. Ela disse que estava ali bem em frente ao pastor e que ela viu perfeitamente a face de Dr. Gordon pregando e tudo. Mas que a certa altura o Dr. Gordon deu um grito dizendo: irmãos, o diabo está entrando aqui no nosso templo com todo o seu séquito. E ele saiu correndo pelas portas do fundo. E ela ouviu aquele enorme rebuliço da grande igreja, e dali a pouco ela até que virou a cadeira de rodas para ver o que fazer. Ela disse que os últimos irmãos já iam fugindo por uma porta e o diabo já vinha entrando com o seu exército ali para dentro. E ela, como não podia correr, disse que ela pôs a mão assim na frente e disse: o senhor pare um pouco aí, eu quero falar com o senhor. Diz que o diabo parou, ficou olhando para ela. Ela disse: eu sou nascida aqui dentro desta igreja. Eu nasci assim como estou. Eu tenho sido membro da sociedade infantil desta igreja. Eu fui membro do rol de berço. Depois eu me tornei membro do grupo de adolescentes da igreja. Depois eu me fiz membro da mocidade da igreja. Fui batizada na igreja. Venho sendo secretária da escola dominical desde muito cedo na minha vida. Depois tornei-me secretária da igreja. Tenho sido presidente da mocidade. Ultimamente eu tenho sido professora de uma das maiores classes da nossa igreja. E agora aspiro o diaconato da igreja, serei diaconisa, possivelmente logo. E ela disse que enquanto estava falando, de repente escapou-lhe uma frase: mas eu tenho sido sempre com o senhor, sabe? Aí ela acordou com um choque tremendo. Chorando desesperadamente. Aquela manhã ela não compareceu à igreja. Ela pediu uma audiência com o pastor e contou a situação. Eu queria que vocês tomassem cuidado com isto. Filhos do diabo, existe muitos, embora ele não seja pai de ninguém. Quantos vivem no pecado? Embora misturando essa vida de pecado com a religiosidade.
e até com uma coisa a proporções de consagração. Mas não deixa de estar manchado, porque este método não é limpo e o Senhor não pode aceitar. Agora, uma outra coisa interessante, como já dissemos, há uma insistência em se ser filho de Deus. Não faz muito tempo, um amado irmão, nascido de novo, muito extrovertido, muito expansivo, ele entrou num diálogo quente com um pastor. E o pastor insistindo assim: nós vivemos no pecado, somos convertidos, mas continuamos no pecado, somos salvos, perdoados, mas continuamos no pecado, vivemos neste mundo no pecado e morremos e vamos para o céu como pecadores. E esse irmão disse muitas vezes a ele: isso não entra na minha cabeça, porque eu não vejo isso na Bíblia. Eu entendo que a salvação bíblica é uma salvação do pecado. É que você é um ignorante, você não entende teologicamente a doutrina bíblica. Disse: bem, e na minha ignorância eu acho que pecado é pecado, salvação é salvação. E a conversa foi, este homem entrou no carro, a sentar-se ao lado de um outro pastor. E este irmão disse: pastor, o senhor está indo embora e eu estou tendo uma impressão muito triste do senhor. Por quê? Eu tenho a impressão que o senhor não é um filho de Deus. O quê? Não, eu estou lhe afirmando que eu tenho a impressão que o senhor não é um filho de Deus. Este homem fez menção, abrindo a porta do carro e querendo saltar para fora. O outro pastor o segurou pelo braço e disse: você não vai lá fora. De repente você vai provar que é verdade o que o homem falou. Este irmão disse: eu tenho certeza que se ele tivesse tido a liberdade de pular para fora do carro, ele ia provar que ele não era mesmo filho de Deus, porque ia me agredir. Pois há gente que se aborrece, que se zanga, e que até se tornam violentas, agressivas, se forem chamadas de bastardos, ou não filhos de Deus. Mas agora a palavra de Deus vai nos trazer este pensamento que nós temos que cuidar, porque o plano de Deus é estabelecer esta filiação do seu povo. Lá no Éden, Adão era uma criatura de Deus, por isto pecou. Dali em diante, o plano de Deus foi resgatar o homem pelo processo desta filiação. Durante todo o Velho Testamento, Deus não se revelava como Pai. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, a primeira coisa que Ele veio manifestar é Deus como Pai. Este Pai que nunca fora conhecido no Velho Testamento, mas Ele veio nos trazer a revelação do Pai. Isto aparece em São Mateus, capítulo 11, e o Senhor Jesus fala-nos desta revelação da pessoa do Pai por meio do Filho, e também a revelação do Filho, 11:27 de Mateus 11. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a minha versão diz: e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E agora, esta revelação do Pai aparece em 1 João 4, versículo 14, mostrando que a primeira coisa que Ele fez para se revelar como Pai foi enviar uma pessoa da glória à terra. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai
enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele enviou o seu Filho. Ele poderia ter enviado um santo lá do céu, poderia ter enviado um anjo lá do céu, poderia ter enviado um ser qualquer. Mas ele sabia que ele precisava enviar seu Filho. Porque este Filho viria trazer esse testemunho de sua paternidade e também esse testemunho de filiação. Mas agora, como Jesus, o Filho, se manifestou nesta condição, nós temos agora que destacar em João, capítulo 3, versos 16 e 17, mostrando que este Jesus que veio ao mundo, ele foi enviado como o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho, em 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, nós temos aqui, repetidamente, esta expressão, Deus enviou o seu Filho. Talvez alguém não esteja dando importância a esta expressão, seu Filho, seu Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E graças a Deus, porque a pessoa que ele nos enviou foi a pessoa do seu Filho. Sabem para quê? Sabem para quê? Para nos fazer seus filhos. Se ele enviasse um anjo, seria com a finalidade de fazer-nos seus anjos. Se ele enviasse um outro ser específico qualquer, seria para fazer-nos na conformidade desse ser específico. Mas o ser específico é o seu Filho, para nos fazer filhos de Deus. Agora, esta filiação começa com esta expressão, adoção. Eu gostaria de fazer a definição de adoção enquanto chegamos ao texto de Gálatas, capítulo 4 de Gálatas, versículo 5. Gálatas 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de para que recebêssemos a adoção de filhos. O que é adoção? Esta palavra, ela envolve muita graça, porque adotar significa dar todo o privilégio a uma pessoa, privilégios este de que ela não tem o direito. Quantas vezes um casal adota um filho, uma filha, eles sabem que estão fazendo isto unicamente movidos pelo seu amor. Eu não sei se alguém tenha tido um sentimento tão torpe, dizendo, vamos adotar esse aqui para ser o nosso futuro escravo. Mas parece-me que a palavra adoção não admitiria este espírito. Mas vamos adotá-la, ou adotá-lo, com amor paternal. No capítulo 15 de Lucas, no verso 21, o filho pródigo, voltando, requeria o direito de adoção, pelo menos. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu gosto que você guarde no seu coração o significado desta palavra adoção.
Adoção é um direito que se dá a quem não tem. Não tem direito. Eu não tenho direito de ser seu filho. Eu tenho que dizer isto a Deus quando o adoro por esta adoção, dizendo: muito longe, Senhor, de merecer esta filiação. Mas tu tiveste muito amor e me adotaste por misericórdia. Ela é uma grande palavra na Bíblia, porque ela é a expressão da porta da graça para com os pecadores perdidos, dando-lhes então esta graça de adoção. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, encontramos outra vez esta expressão: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu gostaria que os senhores verificassem esta palavra: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Essa predestinação aí, irmãos, não é para alguns. Essa predestinação é para todos os que não são filhos de Deus. Ela é uma predestinação universal. O plano de Deus é tornar seus filhos todas as pessoas do mundo. Por isto Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo. Não há alguns. E esta predestinação aqui há de atingir a todos, porque o plano de Deus seria trazer-nos todos para debaixo de suas asas paternais. A adoção. Agora, depois da adoção, meus amados, nós temos uma outra forma nesta filiação. É filhos de adoção ali, agora filhos aqui por feição. Filhos feitos. Eu comento isto num dos meus livros, que um homem pode, ele e a sua esposa são, vamos dizer, de origem russa, alemã, não é? E adotam um menino negro. É muito amor, é razoável, é a expressão de adoção. Mas quando a gente ouve aquela mãe olhar para aquele negro e dizer: meu filho, meu querido filho, meu amado filho, a gente tem até vontade de rir, não é? Onde é que está a diferença? É a tal da adoção, que a essa altura estende uma aceitação a quem não se parece nada com os seus pais ou com o seu Deus. Mas quando Ele nos admite esta adoção, graças a Deus, é para nos fazer seus filhos. Em João capítulo 1, versículos 12 e 13, vamos ver se temos aí uma versão certa agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo indivíduo que faz uma obra, aquela obra se parece muito com ele. É por isso que Deus no Éden disse: vamos fazer o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E eu uma vez fiz uma peça mecânica, e eu estava certo que eu ia ganhar uma nota 100 do mestre, lá na oficina. E eu então cheguei para ele e disse: que tal o meu trabalho? Olha, levei 3 horas. Ele olhou bem, disse: se parece muito com você. Digo: o que você quer dizer com isso? Uma bela porcaria, bem mal feito, parece muito com você. Digo: oh, que tristeza, como nós não conseguimos nos desviar das nossas obras. E como Deus não conseguiu se desviar do homem
porquanto ao fazê-lo teve que fazê-lo conforme a sua imagem e semelhança. Mas agora vem a recriação do homem, ou a regeneração do homem. E ele é agora feito conforme. Colossenses capítulo 3, versículo 10, conforme o seu Criador. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Graças a Deus. Deus nos criou de novo segundo a sua imagem, porque, como já dissemos, ninguém escapa de se parecer com aquilo que faz. Eu estou saturado de ver pessoas mostrando o seu caráter em tudo quanto faz. E agora, Deus então decidiu fazer-nos seus filhos. Outro dia eu vi duas senhoras numa reunião e fiquei impressionado. Será que são irmãs, ou uma é a mãe e a outra é a filha? Mas na saída eu perguntei a alguém, não perguntei a elas, são irmãs ou são mãe e filha? A pessoa me respondeu, é mãe e filha. Digo, mas como ela é o produto da mãe, demais parecida com ela. E meus amados, quando Deus planejou a nossa regeneração, era para nos fazer, a esta altura, seus filhos. O texto ali diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não filhos segundo o varão, nem filhos segundo a vontade humana, mas filhos segundo Deus, em todos os sentidos. Eu gostaria que os senhores conhecessem esta verdade, quando o Senhor Jesus Cristo proferiu todo o sermão da montanha. Por favor, guardem esta afirmação. Ele lançou ali o padrão de conduta de um filho de Deus, ou de uma pessoa regenerada. Se ele não tivesse aí nenhuma pessoa regenerada ainda, claro que podia ter, mas se não tivesse, aquele sermão da montanha é todo o padrão de vida de uma pessoa regenerada. E é por aí então que nós podemos notar que o que o Senhor Jesus enfatizou no sermão da montanha é que fomos feitos filhos de Deus. E agora, feitos filhos de Deus, nós ganhamos uma paternidade. A primeira coisa que ele teve que fazer para nos destituir daquilo que éramos, já estamos dizendo aqui, não filhos do diabo. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Efésios, versículos 2 e 3, que nós somos filhos da desobediência, filhos da ira, em outros lugares, filhos das trevas, filhos do mal, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Agora o processo dele nos fazer seus filhos seria destruir esta filiação da desobediência, esta filiação da ira, esta filiação maligna.
Por isto o seu Filho Jesus, lá naquela cruz, nos atraiu para si. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 21, mostrando-nos aí que ele teve que nos atrair para si, na condição de inimigos, não de filhos, mas de inimigos. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui aparece a nossa morte em Cristo, com a finalidade de se perder este filho de natureza depravada, de natureza perversa, de natureza injusta. Em Romanos 6,6, quando diz lá que o nosso velho homem foi com ele crucificado, é essa natureza de filhos rebeldes, filhos da luz, filhos da perdição, filhos do pecado, filhos de toda a maldade, filhos das trevas. É isto que ele crucificou ali, com a finalidade, meus amados, de nos dar uma nova vida. Os senhores estão lembrados por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Há uma razão. Romanos 1,4 diz-nos claramente por que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu receio desta palavra designado, porque no original eu não vejo a palavra designado ali. Eu vejo a palavra foi Declarado. como? Declarado. Fale aí no primeiro. Declarado Filho de Deus. Declarado, sim. Porque declarar é uma coisa que já existe e a gente declara. Agora, designado é alguma coisa que não existiu, a gente tem que designar. Jesus não foi designado Filho de Deus ali. Ele foi manifesto. Ele foi revelado. Foi denunciado. Foi apresentado. E a pergunta é esta: por que Deus ressuscitou Jesus? E a resposta é muito simples: porque é seu filho. Porque é seu filho. E ao dar Deus a vida a Jesus ali naquela cruz, naquela sepultura, em lugar da vida que perdera ali na cruz, Deus lhe concedeu a vida de filho. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, nós temos aqui a doação de vida a Jesus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. Pela graça sois salvos. Vimos aqui que Deus deu vida a Cristo. Não é assim? Deu vida a Cristo. E depois acrescenta: e nos deu vida juntamente com Cristo. Agora, meus amados, é assim que Deus faz filhos. Quando Ele deu a vida de Filho de Deus para o seu Filho, Ele nos deu vida juntamente com Ele. A vida que nós ganhamos na ressurreição com Ele é vida de quê? Ora, é vida de filhos. Quando eu encontrei a minha ressurreição com Cristo, eu disse: agora sim, meu Pai, meu Pai. Eu ando meio assustado com a expressão paizinho. Não achei assim no original, não. A palavra é mesmo pai. Porque paizinho, meus professores de português, é um título diminutivo, não é assim? Não serve
é Pai. Por isso o texto lá diz, clamamos, Abba, Pai. Lá no original também a palavra é Pai, não é paizinho, é Pai mesmo. E agora aqui a palavra nos mostra que Ele concedendo-nos vida de filhos, Ele nos tornou filhos legítimos, e sabe o que mais? Ele se tornou nosso Pai legítimo. E que agora precisamos voltar a nossa atenção, como o texto inicial, dizendo, vejo quão grande amor me tem concedido o Pai, ao ponto de me fazer seu filho. Como eu gosto da oração dos americanos. My God, my Father. Como eu gosto dessa expressão, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Eu não sei, muita gente lá está orando, my God, my Father. E eu estou pensando comigo, acho que ele não está pensando o que eu estou pensando desta expressão, meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Isso é demais. Lá em Teresina, recebi agora à tarde um telefonema indicando que a cobra ímpia, está fumegando. Tremenda. E, há tempo passado, levantou-se ali uma acusação contra os regenerados, dizendo, vocês não oram mais? Vocês não vão mais para os montes orar? Vocês não vão mais para os vales orar? Vocês não têm mais períodos de oração e jejum? Vocês estão negligenciando a oração. E alguém respondeu, é verdade. Desde o dia em que Deus se tornou nosso Pai, nós aprendemos a viver esta vida de filhos, e a nossa oração ficou descansada nesta expressão de Mateus 6, versículo 32, se não estou enganado. Vosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisais. Estamos descansados simplesmente neste fato. E se nós tivermos que orar, a nossa oração será apenas nosso Pai. E aí nós temos toda a resposta. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós ainda não aprendemos a confiar no nosso Pai. E a palavra de Deus nos tem chamado a atenção. Olhe para os exemplos das crianças. Como a criança tem muita coisa a nos ensinar. Às vezes a gente chega lá com aquele tipo arrogante, né? Como essas crianças precisam aprender tanta coisa. Mas Deus está nos chamando a atenção, irmão Gerson. Como vocês adultos precisam aprender tanto das crianças. A campainha bateu lá no grupo e era para debandar a criançada, que já se achava em fila na saída. E quando a molecada saiu, todo mundo correndo, eu percebi um garotinho, magrinho, com uma bolsa de pano, um bornal de pano, com livros e material escolar. E ele corria e olhava para trás com um semblante assustado, corria, e ele olhando para trás, assustado. E de repente eu notei que no rumo daquele rapaz que ia à frente, um magricelinha, magrinho, fraco, saíram uns 4 ou 5 fortes correndo também, e esses corriam mais do que o que ia na frente, parece-me que iam pegá-lo mesmo para uma coça. E o magricela não conseguia tirar a diferença de distância não, pelo contrário, perdia. E de repente lá em certa altura, correndo, ele parou. Eu que estava torcendo por aquela corrida, fiquei gritando de mim mesmo, para mim mesmo, corre rapaz, que os outros vão te esmagar agora.
E ele correndo chegou e botou a mão assim na coxa de um homem e disse: aqui está o meu pai. Os 5 perseguidores que vinham correndo, e o pai dele e mudaram de assunto em cima da hora. Ele tem pai. Você não tem pai? Você não sabe confiar no pai? Eu sei que muita gente anda chamando Deus de pai assim, por chamar. É o pai. Mas esse pai aí não é gíria, irmão. Nós precisamos pôr fé neste pai. Este pai tem sentido, tem significado. Esse pai tem ação. Esse pai é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está acima de todos nós em tudo. Temos que estar descansados neste fato de que Ele, nessa paternidade, sabe nos conduzir. Agora, amados, ressuscitamos para sermos filhos de Deus. Mas nós ainda temos mais um laço nesta filiação. Esse laço, primeiro é a adoção, segundo é a feição, terceiro agora é o testemunho do Espírito Santo. Que coisa boa foi a vinda do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus disse: o Espírito que eu vos hei de enviar da parte, a quem se lembra? Estou citando Mateus 16:13, da parte do Pai. Ele vem da parte do Pai, porque vocês vão precisar do testemunho dele. Ele vem trabalhar aqui uma convicção que vocês jamais ousariam ter se não fosse com o testemunho dele. Então vamos tomar 14 de João, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Juntando o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo enviado da parte do Pai para nós. Agora aparece aqui na palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O que é que o Espírito Santo veio fazer no nosso coração? Aqui o texto diz: veio nos ensinar a orar, a oração do Pai Nosso. O senhor não ora a oração do Pai Nosso? Eu oro. Então vamos orar? Vamos orar. Pai Nosso. Ou aí o resto? Mas eu já disse tudo. Pai Nosso. O que mais que Ele não é? Pai Nosso. Temos que aprender a confiar nesse Deus como Pai. Eu sei que muita gente não pode confiar nele, porque não é mesmo seu filho. Mas agora a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 16, mostra-nos outra vez que esta obra do Espírito Santo é assegurar-nos desta filiação. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vem nos trazer o testemunho desta filiação. E agora aqui nós temos que aprender, diante desta verdade preciosa, que a nós, o nosso maior privilégio é sermos filhos de Deus. E segundo,
o que mais deve nos preocupar é a confiança devida a este Pai. Nós temos que aprender, de novo, como eu já disse, como a criança, a confiarmos no nosso Pai. Um navio em alto mar passava por uma turbulência desesperadora. A tormenta era tão grande que parecia mesmo que o navio, dessa vez, ia a pique. E gente alarmada, gente desesperada, gente orando, gente rezando, gente fazendo promessas, gente de todo jeito correndo para lá e para cá num desespero. E havia uma criança sentada numa cadeira de balanço, aproveitando o balanço do navio para se balançar. E uma mulher implicou com aquela criança, dizendo: menina, você não sabe que o navio está em perigo? E você aí parece que não tem nada com isso, você está aí distraída, você está aí brincando. Por que você não vai orar, não vai clamar a Deus, não vai se desesperar como todos? Disse: eu não preciso disso. Por que você está dizendo isso? Porque o comandante desse navio é o meu pai. Essa criança poderia ter uma conclusão falsa, porque estaria confiando num homem limitado. Mas se você é uma pessoa nascida de novo, se você já perdeu a sua vida de inimigo na cruz do Calvário, se você já ganhou esta vida de filho de Deus, se você é um filho de Deus, você precisa entender que a confiança devida ao Pai é todo o seu descanso, toda a sua segurança, toda a sua felicidade. Vamos para casa. Vamos para casa. Alguém está dizendo: o senhor já vai terminar o sermão? Não estou dizendo ir para a nossa casa, vamos para a casa do Pai. Ele disse que ele está constituindo na terra uma família, Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E Apocalipse capítulo 21, nós temos aqui no versículo 7, esse dia em que haverá a grande reunião da família. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O nosso grande privilégio é sermos filhos de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.